E aí, pessoal, hoje iremos determinar a equação S de t. Essa equação S de t significa que o espaço vai ser alterado ao longo do tempo, em função do tempo. Ou seja, se a minha posição é alterada, foi porque se passou um determinado tempo, beleza? Para a gente poder determinar essa equação S de t, vamos utilizar como exemplo aqui, ó, esse gráfico que é velocidade em função do tempo aqui. Esse aqui você tem que perceber que esse gráfico é de um movimento que ele é uniforme. Ou seja, a gente está trabalhando aqui uma velocidade que não varia, tá? Então a velocidade média ela é igual à velocidade instantânea, né? Velocidade instantânea é uma velocidade em qualquer instante do meu tempo. Em qualquer tempo, essa velocidade será a mesma, tá? Então a velocidade média, que é a velocidade ao longo de toda a minha trajetória, é igual em qualquer instante, tá? Beleza, estou com esse gráfico aqui. Perceba uma coisa, esse gráfico ele nos representa sempre uma reta. É um gráfico do MU, movimento uniforme, tá? Gráfico do MU, movimento uniforme. Perceba uma coisa, na vertical a gente tem a variação da velocidade, que é claro, né? A gente tem que não há nenhuma variação, ela é sempre uma reta. É só o valor de V, esse velocidade média é igual a V. E ao longo do nosso tempo, a gente tem o tempo inicial e o tempo final e os tempos intermediários, né? Tempo inicial aqui nesse caso seria o início da nossa origem, seria 0. T1, T2, T3, T4, TF seria o tempo final, perfeito? Então tá, perceba uma coisa, que a gente pode calcular a área dessa região aqui que nos representa aparentemente um quadrado ou um retângulo, perfeito? Como é que você calcula a área dessa região aqui? A área é igual ao quê? A base vezes a altura, né? Base vezes altura, B vezes H, tá? Perceba uma coisa então, que B, a base é o ΔT. B é o ΔT. E a altura é a velocidade. Bem, se você pegar esse ΔT que está dividindo, passa para lá multiplicando, significa que ΔS é igual a V vezes ΔT. E V ΔT, então significa que, analogamente, a área é o ΔS. Tá? Agora, não vamos confundir uma coisa. A gente está fazendo uma analogia para você identificar que o valor dessa área aqui vai ser o valor da minha, do meu valor da minha distância, a minha variação da distância, meu deslocamento. Tá? Perceba que a área também ela é um valor que é calculado em metros quadrados. E esse deslocamento aqui, essa distância percorrida, é um valor que é calculado só em metros. Isso eu estou falando no SI. Mas se você for analisar a base e a altura aqui dessas unidades, perceba uma coisa. O ΔT, né, está em segundos. A gente tem aqui em segundos. E a altura em metros por segundo. Quando você fazer essa multiplicação, esse segundo vai cortar com esse segundo, ficando só o metro, perfeito? Então, bora lá ver como é que essa equação iria ficar. SF menos SI é igual a ΔT, que é TF, menos TI, multiplicado pela minha velocidade. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar como se fossem alguns livros que são bastante utilizados. Esse SF é chamado só de S. Então vai ficar S menos SI. TF, como eu fiz, que nem eu fiz com esse SF, eu vou botar TF como só T, tudo bem? Esse TI é o tempo inicial, e geralmente o tempo inicial sempre é quando? 0, né? Então eu vou colocar aqui ao menos 0 vezes a velocidade. Então bora ver como é que vai ficar essa equação. S menos SI, T menos T0 vai dar T, vezes a velocidade. Bem, eu posso passar esse menos SI aqui, ó, e passar para lá, ó, somando. Então eu vou ter a equação S é igual a SI, que é a posição inicial, mais, né, a velocidade vezes o tempo. Eu fiz a alteração aqui só para ficar aqui nos livros. Então aqui a gente acabou de montar uma equação S de t. Você também pode encontrar essa equação dessa seguinte maneira aqui, ó. S de t é igual a SI mais velocidade vezes o tempo. Você encontra ela desta maneira aqui. Bem,
Por que o S de t? Porque quando esse tempo ele vai variar na minha equação, o meu tempo também a minha posição final também é alterada. Então a posição inicial geralmente é onde você inicia o movimento, a minha velocidade depende, né? Ela é constante e o tempo vai ser o valor que pode ser alterado. Então a velocidade ela é constante, a posição inicial geralmente, né, é uma constante também, depende de onde inicia o nosso movimento. E o tempo é um valor que ele é alterado, ele muda. Consequentemente, quando ele muda, a nossa posição final também muda, tá ok? Até a próxima.